O caminhoneiro desaparece por 11 dias e revela segredo bizarro de sua jornada com Deus. Era uma madrugada fria e silenciosa na BR-163, aquela estrada que corta o coração do Brasil. Edésio, um caminhoneiro de 63 anos, conhecido por sua experiência e por já ter rodado mais de 1 milhão de quilômetros, sumiu sem deixar rastros. O que parecia ser mais uma longa viagem virou um mistério que mexeu com a cabeça de todo mundo. Testemunhas juram ter visto uma luz estranha, um clarão que engoliu a carreta dele e uma voz feminina, doce, quase hipnótica, chamando seu nome no meio do nada. Loucura? Assombração? Ou algo que foge ao entendimento da gente comum? Edésio dirigia como fazia há tempos, olhos grudados na estrada, mãos firmes no volante. Quando tudo mudou num instante, aquela luz brilhava forte, num azul que não parecia natural, iluminando a cabine inteira. Ele tentou piscar, entender o que estava acontecendo. Quando acordou, não tinha ideia de quem era. Vocês já sentiram algo assim? A mente vazia, um nó no peito porque nada fazia sentido? Edésio se viu num lugar que não reconhecia, rodeado por sombras do passado que começaram a se formar como visões. Rostos que machucou, momentos que perdeu, gente que ficou sofrendo por causa dos erros dele. Era um peso pesado que apertava o coração com uma dor crua, quase física. Ele estava ali, mas não estava. Um homem perdido entre as memórias, que sua alma teimava em mostrar. Na casa da família, o desespero dominava. Já faziam 11 dias desde o sumiço. E a irmã dele, Marina, não parava de chorar e de repetir que ele voltaria. Havia esperança sim, mas também uma tensão como se o ar estivesse carregado demais para ser normal. Quando finalmente Edésio apareceu na porta, magro, com os olhos que carregavam segredos profundos, a irmã sentiu um misto de alívio e medo. Ele parecia diferente, como se uma parte dele tivesse ficado naquela estrada miste. Logo, aquele chamado interior se tornou nítido. Edésio queria fazer algo que fizesse sentido de verdade, algo para curar as feridas da estrada. Assim, ele foi parar na casa de Dona Maria, uma senhora cheia de histórias, que acolhia caminhoneiros cansados, mas agora enfrentava o desespero das dívidas. A casa simples, cheia de móveis antigos e cheiro de café forte, virou seu novo porto. Lá, ele encontrou um motivo, não só para ajudar Dona Maria a lutar contra seus problemas, mas para criar uma rede de apoio, um espaço para quem vive a solidão e o sofrimento das estradas. Mas a chegada de Carlos Eduardo, o filho de Maria, trouxe um vento frio. Um homem buscando a aprovação de um pai ausente, carregado de rancor e dúvida, fez Edésio questionar até mesmo sua própria missão. Era um legado complicado, cheio de ressentimentos e feridas abertas que exigiam mais que simpatia, exigiam coragem. A Rede Anjos da Estrada nasceu ali, no meio desse turbilhão, como um sopro de esperança para. Ele ficou imóvel, o coração disparado, perguntando-se se aquela luz que o levou naquela noite não foi um presente divino, mas sim uma armadilha. O que exatamente aconteceu com ele? O que estava por trás daquela luz e daquela voz? E, acima de tudo, como ele enfrentaria as sombras do seu passado para se tornar o verdadeiro anjo que queria ser? O mistério só começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos in! Uma brisa fria passou e Edésio sentiu o arrepio na pele. O sol mal tinha levantado quando ele ouviu o sussurro de novo, como um eco distante, quase chamando seu nome. O coração deu um impulso. Ele não estava pronto. Mas a voz parecia insistente, e por um momento, em meio ao clarão das memórias confusas, ele percebeu que precisava entender. O que havia acontecido com ele? O que aquele silêncio escondia? Assim que deixou a casa de Dona Maria, a sensação de algo sombrio o seguiu. Se perdeu em pensamentos, revivendo a imagem daquela luz azul e de peso que ele sentira. Mas, curiosamente, uma parte dele não queria saber. O medo começou a tomar conta, um nó na garganta que o fazia sentir que não estava sozinho. Algo estava diferente. No caminho, avistou um grupo de caminhoneiros e um posto de gasolina. Eles conversavam animados, mas ao ver Edésio a conversa parou. O clima ficou pesado. Ele sentou-se rapidamente, mas o grupo mantém a distância, com olhares desconfiados. O que estava acontecendo? O murmúrio começou a crescer entre eles, e o último a se aproximar foi Zé, um velho conhecido que sempre trocava histórias com Edésio. Cara, você precisa se cuidar, começou Zé, com um tom grave. Aquela luz não é só você que viu, outros também. A gente tá preocupado com você. O coração de Edésio disparou. Sobre o que você está falando? Um grupo na estrada teve gente que sumiu também. Luzes estranhas como a sua. Alguns voltaram, outros nunca mais. Edésio se encolheu. E como vocês sabem disso? Zé olhou para o lado, um olhar furtivo. Dizem que tem uma mulher, uma que faz acordos, nos caminhos de quem não tem mais esperança. Mas o que mais chocou Edésio foi o comentário que seguiu. Ela se parece com alguém que você conhece. Por um momento, tudo ficou parado. Seu estômago revirou. A voz doce que ouvira talvez não fosse um eco de paz. Sentiu o pescoço quente e a respiração falhar. Não pode ser! A ideia de que poderia ter algo a ver com seu passado apertou seu coração. Durante os próximos dias, as memórias começaram a assombrá-lo de novo. Rostos, vozes, aqueles que ele havia magoado. Mas a sombra era maior. Marina, sua irmã, aparecia em seus sonhos. Ele a via angustiada, implorando para abrir os olhos e ver a verdade sobre quem realmente era. Será que ele era responsável pelas maldições do passado? Quem realmente era Edésio? A ligação crescia cada vez que encontrava algum caminhoneiro que desaparecera e voltara. Havia algo comum entre eles. Uma sensação de ser atraído por essa voz, essa mulher. Edésio decidiu buscar a origem dessa luz, mas antes que pudesse tomar uma decisão, recebeu notícias devastadoras de Dona Maria. Carlos Eduardo havia desaparecido, assim como o irmão dela. A pressão aumentava. Edésio sentiu que algo estava prestes a desmoronar. Foi culpa minha, pensou, preocupações em sua mente. A ideia de Carlos ser mais um a sucumbir ao chamado de uma presença obscura, tão envolta em mistério. O que aconteceu com eles? O dilema crescia. Em uma noite, determinado a descobrir a verdade, seguiu a estrada por um farol aceso. Sentiu algo puxá-lo, uma energia atraente. O clima estava pesado.
Distraído pelos pensamentos, avistou um brilho à distância que parecia pulsar, vibrante, como um coração batendo atrás da escuridão. Mas antes que ele pudesse investigar, um grito ecoou na noite, um grito que paralisou sua alma e fez com que o sangue gelasse. Edésio virou-se rapidamente para ver o que acontecia, e a cena o fez tremer. Aquela mulher, aquela voz, a figura de alguém que não via há anos, uma memória, pura e crua, que prometera nunca mais voltar, e agora estava ali, como uma sombra do passado. Edésio, a mulher gritou, e ele soube, naquele instante, que todas as respostas estavam prestes a vir, para o melhor ou para o pior. O que aquilo significava? E mais importante, poderia ele suportar a verdade? O mistério apenas começava, e Edésio se viu no meio de uma tempestade que tinha o poder de mudar tudo ao seu redor. Edésio ficou paralisado. A mulher à sua frente era a mesma que aparecera em seus sonhos. Seu coração batia rápido, como se quisesse sair do peito. Rosana, isso é um pesadelo! Ele não conseguia acreditar. O tempo pareceu estagnar enquanto ele a encarava. Os olhos dela brilhando, com a mesma luz que o tinha atraído na noite fatídica. Edésio! A voz dela soava ao mesmo tempo doce e aterrorizante. Um misto de lembranças e sentimentos conflitantes tomava conta dele. Você precisa vir comigo. Eu não posso ficar aqui por muito tempo. Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão de luz cortou o céu. Edésio virou-se para ver o que estava acontecendo. A luz era intensa, pulsante. Não era apenas um brilho, era uma presença. Algo que parecia querer invadir seu espírito. Ele olhou de volta para Rosana e o que viu o paralisou ainda mais. Suas feições estavam distorcidas, como se estivesse se transformando em algo que Edésio não conseguia compreender. Rosana, o que está acontecendo? Ela hesitou. Então lançou um olhar profundo e triste. Você precisa saber a verdade. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou parte de algo maior e fui chamada para te ajudar. Mas a ajuda vem com um preço. O queixo de Edésio caiu. Um preço? Que tipo de preço? Nesse momento, o chão abaixo deles tremeu e os caminhoneiros ao redor começaram a gritar, a confusão tomando conta. Edésio, nesse turbilhão, viu Carlos Eduardo surgindo do nada, como se tivesse sido engolido pela escuridão e agora estivesse sendo expelido de volta. Ele estava diferente, com os olhos arregalados, uma mistura de medo e alívio visível em seu rosto. A tensão crescia. Edésio, não a ouça! Carlos gritou, a voz carregada de desespero. Você não sabe o que ela é. Todos os que a seguiram nunca mais voltaram. Eles se foram. Rosana olhou para Carlos com uma expressão de dor. Não é assim que as coisas funcionam. Eu sei o que a estrada quer, mas você se esqueceu do seu papel. Isso é maior do que nós três. O ar estava pesado, o pânico se espalhando entre os caminhoneiros que tentavam entender o que estava acontecendo. Edésio estava confuso. Seu coração disparava. De um lado, a mulher do seu passado, lhe prometendo algo que parecia certo. Do outro, o amigo que viajava ao seu lado, implorando que não acreditasse em Rosana. Eu não vou deixar que você o manipule, Carlos gritou, avançando na direção dela. Você é a razão pela qual tantos desapareceram, não é? Um espírito atormentado, que precisa de sacrifícios para sobreviver. As palavras de Carlos cortaram Edésio como uma faca. Ele olhou para Rosana, que agora se tornava cada vez mais etérea.
as feições se desvanecendo. Não, não! Rosana! Ele sentiu que o chão sob seus pés desmoronava, a tensão se acumulando como uma tempestade prestes a desabar. Explique-se! Você tem que escolher, Edésio. A voz de Rosana ecoou, forte e clara, mesmo perdida na luz ofuscante. Se você me seguir, seu destino se desdobrará em um novo caminho, mas seu passado nunca vai desaparecer. Você deverá enfrentar as suas escolhas, sua dor. Estou aqui para ajudar você a curar. Mas antes que Edésio pudesse decidir, um grito cortou o ar. Explosões de luz e som. A estrada tremeu novamente, e no meio do caos, um ruído ensurdecedor preencheu o espaço. Edésio virou-se novamente, seu corpo acionando um reflexo de proteção. O tempo parecia ter estagnado, mas algo o puxava, como um corredor sombrio que se abria bem à sua frente. Com um estalo, tudo ficou claro. A verdade não estava apenas na escolha entre Rosana e Carlos. A verdade era que tudo o que Edésio conhecia poderia ser uma ilusão. Ele não era apenas um caminhoneiro. Ele era parte de um jogo que o obrigava a reavaliar suas escolhas. O que realmente aconteceu com você, Edésio? Rosana sussurrou, sua forma começando a desaparecer diante dele. O que está escondido? E Edésio sentiu o mundo girar, e naquele instante, ele soube. A resposta que tanto temia estava prestes a ser revelada. Mas por quanto tempo mais ele poderia esconder-se de sua própria verdade? As sombras do passado começaram a se mover, e ele estava prestes a mergulhar em um abismo que precisaria enfrentar. O mistério que cercava sua vida estava apenas começando. Edésio ficou paralisado. A mulher à sua frente era a mesma que aparecera em seus sonhos. Seu coração batia rápido, como se quisesse sair do peito. Rosana, isso é um pesadelo? Ele não conseguia acreditar. O tempo parecia estagnar enquanto encarava aquela figura, os olhos dela brilhando com a luz que o tinha atraído na noite fatídica. Edésio, a voz dela soava doce, mas cheia de urgência. Você precisa vir comigo! Eu não posso ficar aqui por muito tempo! Antes que ele pudesse responder, uma explosão de luz cortou o céu, como se a própria noite estivesse se partindo. Edésio virou-se, sentindo o ar pesado e ameaçador. A luz pulsava e ele podia ver sombras se formando na escuridão ao redor. Um grito cortou o espaço. Uma interrupção sinistra, e tudo em sua mente se desdobrou em flashes de lembranças. Não a ouça! Carlos gritou, a voz transbordando desespero. Você não sabe o que ela é. Todos que a seguiram nunca mais voltaram. Eles se foram. Edésio trocou olhares entre Rosana e Carlos, seu coração dividido. Mas, antes que pudesse montar uma resposta, o chão sob eles tremeu mais uma vez, e a luz disparou em direções opostas, como se o próprio universo estivesse se fragmentando. O caos se instalou, e no meio dele, algo extremamente inesperado aconteceu. Uma enorme corrente elétrica atravessou o ar, e Edésio sentiu uma dor aguda atravessando seu corpo. Ele caiu de joelhos, os olhos embaçados pela força que o cercava. Mas, quando olhou para cima, algo mudou imediatamente. A figura de Rosana começou a se desfazer, e Edward sentiu um nó na garganta. Edésio, é hora de conhecer a verdade.
A voz dela foi se estendendo, e em um instante, o brilho que antes era confortante virou um dado sinistro. Ao seu redor, os caminhoneiros se aglomeraram, e um deles, um rosto familiar, floresceu através da multidão. Era André, um amigo de longa data, com um olhar vazio e perdido. Você não deveria estar aqui, Edésio gritou. Você morreu. Eu não morri, André respondeu com um sussurro fraco, as palavras se arrastando como uma sombra. Eu fui levado como você e agora estamos presos. A revelação caiu como um peso. André, que sempre teve um papel de mentor na vida dele, estava ali, preso em um pesadelo que Edésio não compreendia. O que você quer dizer com isso? O desespero tomou conta dele. Rosana, ela não é o que você pensa. Algo a controla. Algo que se alimenta de nós, de nossos medos, de nossas esperanças. Ele então olhou em volta, como se as sombras ao redor estivessem escutando. Nós todos somos peças em um jogo, Edésio. Um jogo feito por forças que não podemos ver. E a luz, ela não traz paz. Traz apenas novos cativos. Edésio sentiu o coração desacelerar. Cada batida pesada e cheia de confusão. Mas por que ela me chamou? O que eu faço agora? Carlos deu um passo avançado, a expressão em seu rosto misturando medo e raiva. Você precisa escolher, Edésio. Ficamos aqui ou lutamos? De um jeito ou de outro, você terá que enfrentar Rosana. Nesse instante, a luz que antes pareceu um farol de esperança se transformou em um redemoinho de incertezas. As palavras de André e Carlos ecoaram na mente de Edésio, e ele se viu no centro de um turbilhão de emoções. A amizade, o amor, o medo, tudo girava e se mesclava. Eu não sei o que pensar, Edésio gritou, a voz ressoando na noite. Quem é realmente Rosana? O que ela quer de mim? As sombras se agitaram, o ar ficou tenso, e antes que qualquer um pudesse responder, um grito agudo cortou a escuridão. A figura de Rosana imediatamente se materializou novamente, mas agora com um olhar sombrio e predador. Você é mais do que imagina, Edésio. A verdade que você busca se escondia em sua própria essência. E eu estou aqui para revelá-la. O peito de Edésio apertou, um misto de pavor e curiosidade. Ele precisava saber, mas ao olhar para Carlos e André, se deu conta de que as respostas que procurava poderiam custar não só sua liberdade, mas a vida dos amigos que mais amava. Prepare-se, Edésio. A revelação é a única saída. As palavras de Rosana o envolveram como um manto, e os corações dele e de seus amigos dispararam juntas. Enquanto tudo desmoronava à sua volta, Edésio sentiu uma pressão crescente dentro de si. A verdadeira batalha estava apenas começando. Mas o que realmente estava por trás daquela luz e da figura de sua amada Rosana? Ele fechou os olhos, pronto para enfrentar a verdade, qualquer que fosse o custo. Edésio ficou paralisado. A mulher à sua frente era a mesma que aparecera em seus sonhos. Seu coração batia rápido, como se quisesse sair do peito. Rosana? Isso é um pesadelo? Ele não conseguia acreditar. O tempo parecia estagnar enquanto encarava aquela figura. Os olhos dela brilhando com a luz que o tinha atraído na noite fatídica. Edésio, a voz dela soava doce, mas cheia de urgência. Você precisa vir comigo. Eu não posso ficar aqui por muito tempo. Antes que ele pudesse responder, uma explosão de luz cortou o céu,
como se a própria noite estivesse se partindo. Edésio virou-se, sentindo o ar pesado e ameaçador. A luz pulsava, e ele podia ver sombras se formando na escuridão ao redor. Um grito cortou o espaço, uma interrupção sinistra, e tudo em sua mente se desdobrou em flashes de lembranças. "Não a ouça!" Carlos gritou, a voz transbordando desespero. "Você não sabe o que ela é. Todos que a seguiram nunca mais voltaram." Eles se foram. Edésio trocou olhares entre Rosana e Carlos, seu coração dividido. Mas, antes que pudesse montar uma resposta, o chão sob eles tremeu mais uma vez, e a luz disparou em direções opostas, como se o próprio universo estivesse se fragmentando. O caos se instalou, e no meio dele, algo extremamente inesperado aconteceu. Uma enorme corrente elétrica atravessou o ar, e Edésio sentiu uma dor aguda atravessando seu corpo. Ele caiu de joelhos, os olhos embaçados pela força que o cercava. Mas quando olhou para cima, algo mudou imediatamente. A figura de Rosana começou a se desfazer, e Edésio sentiu um nó na garganta. "Edésio, é hora de conhecer a verdade!" A voz dela foi se estendendo, e em um instante, o brilho que antes era confortante virou um dado sinistro. Ao seu redor, os caminhoneiros se aglomeraram, e um deles, um rosto familiar, floresceu através da multidão. Era André, um amigo de longa data, com um olhar vazio e perdido. "Você não deveria estar aqui." "Edésio, você morreu." "Eu não morri," André respondeu com um sussurro fraco, as palavras se arrastando como uma sombra. "Eu fui levado como você e agora estamos presos." A revelação caiu como um peso. André, que sempre teve um papel de mentor na vida dele, estava ali, preso, em um pesadelo que Edésio não compreendia. "O que você quer dizer com isso?" O desespero tomou conta dele. "Rosana, ela não é o que você pensa, algo a controla, algo que se alimenta de nós, de nossos medos, de nossas esperanças." Ele então olhou em volta, como se as sombras ao redor estivessem escutando. "Nós todos somos peças em um jogo, Edésio. Um jogo feito por forças que não podemos ver. E a luz, ela não traz paz. Traz apenas novos cativos." Edésio sentiu o coração desacelerar, cada batida pesada e cheia de confusão. "Mas por que ela me chamou? O que eu faço agora?" Carlos deu um passo avançado, a expressão em seu rosto misturando medo e raiva. "Você precisa escolher, Edésio. Ficamos aqui, ou lutamos. De um jeito ou de outro, você terá que enfrentar Rosana." Nesse instante, a luz que antes parecia um farol de esperança se transformou em um redemoinho de incertezas. As palavras de André e Carlos ecoaram na mente de Edésio, e ele se viu no centro de um turbilhão de emoções. A amizade, o amor, o medo, tudo girava e se mesclava. "Eu não sei o que pensar," Edésio gritou, a voz ressoando na noite. "Quem é realmente Rosana? O que ela quer de mim?" As sombras se agitaram, o ar ficou tenso, e antes que qualquer um pudesse responder, um grito agudo cortou a escuridão. A figura de Rosana imediatamente se materializou novamente, mas agora com um olhar sombrio e predador. "Você é mais do que imagina, Edésio. A verdade que você busca se escondia em sua própria essência, e eu estou aqui para revelá-la." Mas, de repente, um clarão muito mais intenso irrompeu através da escuridão. O chão sob eles começou a se fissurar, e uma onda de energia percorria o ar. Foi quando, para o horror de todos,
uma imagem holográfica surgiu no centro do caos. Edésio, mais jovem, dirigindo sua caminhonete, cercado por sombras familiares, seus amigos todos desaparecidos. Edésio ficou paralisado, buscando entender o que estava acontecendo. Eles são os sacrifícios. A voz de Rosana ecoou com acústica sobrenatural. Todos que você amou, cada um foi um acordo, uma escolha errada sua. Você os entregou ao destino. E agora está aqui, de volta para decidir. Carlos gritou: não, não é verdade. Você não pode fazer isso. Mas a imagem continuou, mostrando Edésio cometendo erros que magoaram a todos ao seu redor. Eles eram todos os que havia perdido e a pressão aumentava dentro dele. Ele sentiu que se afundava numa verdade devastadora, que estava profundamente enraizada em suas ações. Então, a luz começou a pulsar mais rapidamente. E como se estivesse ligando pontos, imagens esporádicas de outros caminhoneiros desaparecendo começaram a preencher a tela. Os rostos mudaram, muitos conhecidos por Edésio. O que isso quer dizer? Ele sussurrou, sem conseguir processar o que via. Você, Edésio, é uma parte central desta maldição. E o que você faz agora não afetará apenas você, mas todos ao seu redor, disse Rosana, a forma dela distorcendo entre vontades e promessas. E então, a verdade cruel se impôs. Ele havia sido atraído para aquele universo sombrio, um caminho construído sobre as escolhas ruins que fez na vida. A tensão cresceu e a conexão com Rosana se tornou um. Edésio sentiu a luz ao seu redor pulsar e empurrar. Ele estava encurralado entre a escolha de se rebelar contra a força que governava sua vida ou aceitar a verdade dolorosa de que talvez todos os seus medos e pesadelos fossem na verdade facetas de quem ele já foi. Agora, escolha, Edésio, para sempre ou nunca mais. A pergunta reverberou na mente dele, não apenas desafiando, mas ameaçando desmantelá-lo tudo que ele achava que conhecia. E ele ficou ali, à beira de uma decisão que poderia desgastar sua própria sanidade. Tudo estava em jogo. A luz, as sombras, os sacrifícios e, principalmente, a verdade. Era hora de descobrir se o passado era realmente uma prisão ou uma chance de redenção. Com as imagens girando, Edésio precisava decidir, mas as consequências de sua escolha o deixariam em dúvida se algum dia voltaria a ver o que havia perdido. Edésio ficou paralisado. A mulher à sua frente era a mesma que aparecera em seus sonhos. Seu coração batia rápido, como se quisesse sair do peito. Rosana? Isso é um pesadelo? Ele não conseguia acreditar. O tempo parecia estagnar enquanto encarava aquela figura, os olhos dela brilhando com a luz que o tinha atraído na noite fatídica. Edésio! A voz dela soava doce, mas cheia de urgência. Você precisa vir comigo. Eu não posso ficar aqui por muito tempo. Antes que ele pudesse responder, uma explosão de luz cortou o céu, como se a própria noite estivesse se partindo. Edésio virou-se, sentindo o ar pesado e ameaçador. A luz pulsava e ele podia ver sombras se formando na escuridão ao redor. Um grito cortou o espaço, uma interrupção sinistra, e tudo em sua mente se desdobrou em flashes de lembranças. Não a ouça! Carlos gritou, a voz transbordando desespero. Você não sabe o que ela é! Todos que a seguiram nunca mais voltaram! Eles se foram! Edésio trocou olhares entre Rosana e Carlos, seu coração dividido. Mas antes que pudesse montar uma resposta, o chão sob eles tremeu mais uma vez, e a luz disparou em direções opostas.
Como se o próprio universo estivesse se fragmentando. O caos se instalou, e no meio dele, algo extremamente inesperado aconteceu. Uma enorme corrente elétrica atravessou o ar, e Edésio sentiu uma dor aguda atravessando seu corpo. Ele caiu de joelhos, os olhos embaçados pela força que o cercava. Quando levantou a cabeça, uma cena familiar, mas perturbadora, se desdobrou diante dele. Era a figura de Rosana, mas agora ela estava cercada por uma aura negra, um brilho maligno revelando sua verdadeira essência. No final, Edésio, você me entregou a todos, e agora é a sua vez de se sacrificar. A voz de Rosana se distorceu, virando um eco de dor e traição. Ele piscou, tentando entender. O que você quer dizer com isso? Você não percebeu? Eu sou parte do jogo. Rosana sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Era uma expressão que exibia um poder sombrio. Você acreditou que tinha o controle, mas sempre fui eu quem puxou as cordas. Todos os caminhoneiros que sumiram, todos eram parte de sua escolha. Sua necessidade de fugir dos próprios medos. A revelação desmoronou em sua mente como um peso esmagador. Lembrou-se das ladeiras da estrada, das luzes nos céus escuros que sempre o atraíam. Então a figura de André, seu amigo, surgiu, mas ele não parecia nada saudável. A expressão dele era de desespero e dor. Você não pode acreditar nela, Edésio. Ela não é uma salvadora. Ela é a serpente que se alimenta de suas fraquezas. André gritou, as palavras carregadas de urgência. Enquanto Edésio lutava contra a confusão, outra cena começou a se revelar. Ele viu rostos familiares ao seu redor, amigos e caminhoneiros desaparecidos, todos com olhares tristes e feridos, como se fossem ecos de sua própria culpa. O que eu fiz? Ele perguntou, a voz trêmula. Você fez um pacto com a escuridão ao procurar a luz. Rosana respondeu a voz em um tom que parecia um sussurro sedutor. Eu ofereci o conforto que você desejava, mas sempre houve um preço. Carlos, em meio ao desespero, olhou para eles e gritou, você quer transformar Edésio numa marionete? Ele não é uma peça de sua jogada macabra. Mas as palavras de Carlos não tiveram efeito. A escuridão ao redor de Edésio pulsou com força, como se quisesse engoli-lo. Ele sentiu que estava sendo puxado, não apenas pela luz, mas pela verdade amarga que agora o confrontava. E no instante em que ele percebeu que os rostos ao seu redor eram de pessoas que ele havia magoado, amigos que nunca mais voltariam, seu coração gelou. Você precisa escolher, Edésio. A voz de Rosana voltou a ecoar, agora uma mescla de doçura e ameaça. Se você me seguir, seremos um só. Poderemos conquistar tudo juntos, mas você terá que deixar seu passado para trás. Deixar os outros para trás. Naquele momento, a escolha era mais do que entre seguir Rosana ou não. Era entre aceitar sua própria escuridão, suas fraquezas, ou lutar contra ela e enfrentar. Ele sentiu as sombras se fechando ao seu redor. A pressão aumentava e a luz ameaçava devorá-lo. E como um golpe final, Carlos, tomado por uma fúria desesperada, avançou em direção a Rosana. Você não pode tê-lo! Ele não pertence a você! Com isso, ele se lançou na luz e tudo congelou. Um grito ensurdecedor ecoou ao seu redor. E então, um clarão ofuscante tomou todo o espaço. E antes que Edésio pudesse compreender o que estava acontecendo, a realidade se despedaçou à sua frente. As visões se distorceram e, com um último impulso, ele viu Carlos ser engolido pela escuridão. Edésio, agora sozinho, ficou paralisado.
O grito de Carlos ainda ecoava em sua mente, e a verdade que se deixara esconder começava a se desdobrar como um labirinto sem saída. Ele só sabia de uma coisa: a batalha estava longe de terminar, e o verdadeiro horror da escolha que fizera ainda estava por vir. Edésio ficou paralisado. O grito de Carlos ainda ecoava em sua mente, mas agora, com todo o caos ao seu redor, sentia seu coração disparar. A luz intensa de Rosana parecia se fechar ao seu redor, como uma serpente prestes a atacar. Então, uma onda de dor recorreu seu corpo, e naquele instante, uma visão se revelou diante dele. Ele viu a si mesmo, cercado por todas as suas decisões erradas. A imagem de Marina, sua irmã, apareceu, o olhar dela transbordando tristeza. Por que você não me salvou, Edésio? Você jurou que sempre estaria ao meu lado. Um peso esmagador invadiu seu peito. Ele não tinha ideia de que sua vida e suas escolhas estavam tão interligadas, que o passado voltava com tudo, exigindo uma explicação. A luz de Rosana se intensificou, e entre flashes de sua infância e momentos de sua vida que ele queria esquecer, ele ouviu risadas. Mas não eram risadas de alegria, eram risadas de zombaria. Ele virou-se e viu rostos familiares de antigos amigos e colegas. Aqueles que havia abandonado. Você nos deixou, Edésio. Agora veja onde isso te levou. Desesperado, ele tentou puxar o espírito de André mais para perto, mas o amigo parecia cada vez mais distante, assim como as luzes da cidade que piscaram à distância. Edésio estava sufocando no peso dos fantasmas que o cercavam. Não, eu estou aqui. Eu estou tentando mudar. Ele gritou, mas a resposta foi apenas um eco, as sombras rindo de sua impotência. Isso não é real, ele se convenceu, e em seu íntimo a dúvida começava a se instalar. Se isso não é real, então o que é? O que eu realmente sou? A presença de Rosana se aproximou, mas a luz agora tinha um tom ameaçador. Edésio, você sempre esteve ciente do que estava fazendo? Você sabia, mas não queria ver. Ele fechou os olhos, tentando bloquear a visão, enquanto um rugido ensurdecedor tomou conta do ambiente. O chão tremia. Então, tudo escureceu. Silêncio. E logo em seguida, um clarão iluminou tudo. Quando tudo voltou a ficar claro, ele não estava mais no lugar onde estava. Agora, ele estava em um espaço luminescente, como um vasto universo psicodélico, envolto por luzes que pareciam dançar. O que está acontecendo? Edésio sussurrou. E foi aí que percebeu. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, Carlos e André apareciam, mas havia algo diferente neles. Eles estavam mais jovens, mais cheios de vida, mas igualmente confusos, como se ainda estivessem temendo a figura de Rosana. Você não deveria ter vindo aqui, Edésio, Carlos disse, os olhos cheios de preocupação. Ela está manipulando a realidade. Mas antes que pudesse responder, Rosana apareceu no meio de tudo, a expressão aveludada e ao mesmo tempo assustadora. Vocês três são parte de uma única essência, uma única jornada. Com um movimento, ela fez o espaço girar, como se o universo estivesse se desfazendo em seu comando. E então, como um tiro no escuro, algo foi revelado. Uma memória emergiu, um momento que Edésio não reconhecia, mas que lhe parecia importante. Ele viu uma cena onde, em vez de abandonar seus amigos, ele os havia guiado para se aventurar em uma nova viagem juntos, levando sempre para a luz. Eu,
Eu não fiz isso? Edésio gritou, sentindo a verdade apertar em seu peito. Sim, Rosana exclamou. Mas essa escolha não teve consequências apenas para você. Aquela realidade era uma escolha que poderia ter mudado tudo. Agora você deve pagar o preço, Edésio. E nesse instante, uma onda de entendimento o atingiu. Ele percebeu a relação direta entre seu passado e o presente. Os desaparecimentos não eram aleatórios. Eram uma consequência das suas decisões. Eles estavam presos. Carlos, André e até mesmo ele. Me diga que isso não é verdade, Edésio implorou, as lágrimas escorrendo. Eu não matei ninguém. Eu não enviei ninguém ao inferno. Rosana sorriu de maneira enigmática e, com um gesto, lançou uma nova imagem. Ele, mais uma vez, dirigindo sua caminhonete, com sombras atrás dele. Cada passo que ele deu, cada caminhoneiro que desapareceu estava ligado a ele. Edésio, essa não é a primeira vez que você faz isso. Não se esqueça que existe uma linha delicada entre luz e escuridão. A cada palavra, o chão abaixo dele começava a ruir. A conexão entre eles se tornava mais forte. Um campo de energia flutuante. E no centro da tempestade de luzes, Edésio sentiu uma incerteza imensa sobre o futuro. Se você não mudar agora, todos nós pagaremos o preço. Rosana disse, a voz ecoando no ar. E enquanto a realidade ao seu redor desmoronava, Edésio compreendeu que a verdadeira batalha não estava apenas contra Rosana, mas dentro... Eu só queria fazer o certo. Ele murmurou, lutando contra a água quente que escorria em seu rosto. O que eu faço agora? A dúvida pairou no ar, um peso insuportável. A luz e a escuridão estavam agora tão entrelaçadas que tudo se tornava uma grande interrogação. O que isso significava para Edésio e para todos que dependiam dele? Ele se deu conta de que o caminho que escolhera levaria a repercussões inimagináveis. E a escolha era mais difícil do que ele jamais poderia imaginar. Edésio ficou paralisado. O grito de Carlos ainda ecoava em sua mente, mas agora, com todo o caos ao seu redor, sentia seu coração disparar. A luz intensa de Rosana parecia se fechar ao seu redor, como uma serpente prestes a atacar. Então, uma onda de dor percorreu seu corpo e, naquele instante, uma visão se revelou diante dele. Ele viu a si mesmo, cercado por todas as suas decisões erradas. A imagem de Marina, sua irmã, apareceu, o olhar dela transbordando tristeza. Por que você não me salvou, Edésio? Você jurou que sempre estaria ao meu lado. Um peso esmagador invadiu seu peito. A culpa que ele carregava se transformou em um buraco sem fundo. A luz de Rosana se intensificou, misturando-se com flashes de sua infância e momentos de sua vida que gostaria de esquecer. Ele ouviu risadas, mas não eram risadas de alegria. Eram risadas de zombaria. Virou-se e viu rostos familiares de antigos amigos, aqueles que havia abandonado. Você nos deixou, Edésio. Agora veja onde isso te levou. Desesperado, ele tentou chamar André mais perto, mas o amigo parecia cada vez mais distante, assim como as luzes da cidade que piscavam à distância. Ele estava sufocando no peso dos fantasmas que o cercavam. Não, eu estou aqui! Estou tentando mudar! Ele gritou. Mas a resposta foi apenas um eco, as sombras rindo de sua impotência. Isso não é real! Ele se convenceu, mas em seu íntimo, a dúvida começava a se instalar. Se isso não é real, então o que é? O que eu sou? A presença de Rosana se aproximou, mas a luz agora tinha um tom ameaçador.
Você sempre soube do que estava fazendo. Você sabia, mas não queria ver. Então tudo escureceu. Silêncio. E logo em seguida, um clarão iluminou tudo. Quando tudo voltou a ficar claro, ele não estava mais no lugar onde estava. Agora estava em um espaço luminescente, como se estivesse em um vasto universo psicodélico, envolto por luzes que dançavam. Edésio, você não deveria estar aqui, Carlos disse, sua expressão carregada de preocupação. Ela está manipulando a realidade. Antes que pudesse responder, Rosana apareceu no meio de tudo. Seu sorriso agora parecendo uma máscara de aço. Vocês três estão conectados, uma única jornada. Com um movimento, ela fez o espaço girar, como se o universo estivesse em suas mãos. Então, como um golpe, algo foi revelado. Uma memória emergiu. Ele viu uma cena onde, em vez de abandonar seus amigos, ele os guiou, levando-os para a luz. Eu não fiz isso! Edésio gritou. Sim, Rosana exclamou. Mas essa escolha teve um preço. Ao dizer isso, ela fez um gesto e lançou uma nova imagem. Edésio, mais uma vez dirigindo sua caminhonete, cercado por sombras que pareciam persegui-lo. Cada passo que ele dava levava a mais dor. Mas, de repente, as luzes ao redor começaram a se apagar. A multidão de rostos conhecidos se transformou de uma névoa densa. Ele não conseguia processar o que estava acontecendo, mas quando virou o olhar novamente para Rosana, ela estava mudando, se distorcendo, revelando o verdadeiro rosto por trás do encanto. Era ele mesmo, ou melhor, uma versão dele, mas cheia de marcas e cicatrizes impossíveis. O que você é? Edésio murmurou, o medo tomando conta. Eu sou tudo que você abandonou. A voz de seu eu distorcido soou, cheia de uma dor que ele nunca conheceu. E sem você, nós estamos presos neste ciclo. Você carrega essas almas, Edésio. Elas estão em você. Edésio sentiu o chão abaixo dele tremer, as paredes do espaço se desfazendo. A dor dos outros agora se manifestava dentro dele, um grito coletivo. As visões de Carlos e André se embaralhavam com os rostos perdidos, e ele se viu no olho da tempestade. E então a realidade se distorceu. Por um momento, tudo fez sentido. Ele é o responsável. Aqueles que desapareciam, todos eles o seguiam. Uma linha que ligava suas vidas à sua própria escolha. Do nada, ele teve um insight. Se ele deixasse Rosana entrar mais, se aceitasse essa nova realidade, outros não teriam que sofrer. Mas a pergunta crescia como uma sombra. E qual seria o preço? Ele sentiu uma onda de desespero, revivendo o grito de Carlos, enquanto a consciência da responsabilidade se apossava dele. Vendo a cena se desdobrar, o mundo escurecendo e clareando ao seu redor, ele percebeu com horror que não eram apenas as escolhas do passado que governavam seu futuro. Era uma força maior. E agora ele precisaria decidir se seria o libertador ou aprisionador. A luz começou a diminuir. E a última visão que ele teve foi de Rosana, que, estendendo a mão, disse: "A escolha é sua. Escolha com sabedoria." Sua voz se desvanecia enquanto o mundo caía ao seu redor, e a dúvida o envolvia completamente. O que aconteceria quando a poeira assentar? Edésio ficou paralisado. O grito de Carlos ainda ecoava em sua mente, mas a luz intensa de Rosana parecia se fechar ao seu redor. Era como uma serpente disfarçada de amiga, prestes a atacar.
Ele não sabia por quanto tempo mais conseguiria resistir à pressão que o cercava. A sensação de perda, de desespero, se intensificava a cada segundo. Ele se lembrou de Marina, de seus risos e de como ela sempre o apoiara. E nesse momento, uma onda de dor percorreu seu corpo, como se fosse atingido por um raio. E então, tudo escureceu. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do espaço. Mas logo, um clarão iluminou tudo ao redor, revelando uma visão que o deixou estonteado. Ele viu a si mesmo, mais jovem, cercado por amigos que já não estavam mais com ele. Entre eles estava Carlos, seu riso contagiante, e André, sempre ao seu lado nas estradas da vida. Os rostos pálidos olhavam para Edésio com uma mistura de tristeza e raiva. "Você se esqueceu de nós", Carlos murmurou, seu olhar cortante atravessando a alma de Edésio. "Enquanto você está aqui, nós perdemos tudo." O peso das palavras aterrorizou Edésio. Ele tentou tentar explicar, mas a voz falhava. Ele sentia o coração disparar, apavorado. "Não, eu não queria." Ponto. E a luz que antes parecia promissora, agora se tornava uma prisão. Rosana então se adiantou, um brilho distorcido nos olhos. "Você trouxe isso sobre eles, Edésio. Cada escolha, cada passo levou a essa escuridão. E agora é hora de pagar o preço." Mas antes que algo mais pudesse ser dito, um grito rasgou o espaço, vindo de algum lugar no horizonte. A imagem de Carlos e André começou a se desfazer. Edésio tentou se aproximar, mas uma força invisível o empurrou para trás. "Edésio, o que você fez?" gritou Carlos. Sua voz oscila entre a dor e o desespero. "Você pode mudar tudo, mas precisa entender. O que Rosana quer é que você escolha não apenas entre nós, mas entre a luz e a escuridão dentro de você." E no meio disso tudo, uma coisa inesperada aconteceu. Rosana, em um movimento rápido, puxou algo do fundo dela, um objeto que pulsava com uma luz própria. A visão do que estava em suas mãos atingiu Edésio como uma flecha. Era uma caixa, ornamentada com símbolos que pareciam conhecidos. Era a mesma caixa que ele havia encontrado em sua primeira viagem. A que ele pensou ter perdido para sempre. "Como você?" "Eu a encontrei quando você ainda não estava pronto." Rosana respondeu suavemente, mas a tensão na sua voz era palpável. "Ela contém o seu destino, Edésio. Mas a verdade não é apenas sobre você. Cada alma que você amou se entrelaçou com esta caixa. O que se perderá se você não decidir agora?" O ambiente começou a girar, e as visões tomaram formas estranhas. Edésio viu flashes de vidas, rostos de caminhoneiros desaparecidos, pessoas que ele nunca conheceu, mas que, de alguma forma, estavam ligadas a ele. O peso dos desaparecimentos o esmagava, enquanto as risadas distorcidas se transformavam em lamentos. "Você não pode ser um simples espectador nessa história", Rosana gritou. "Esta caixa é uma chave para aprisionar almas ou libertá-las. E agora, cabe a você decidir. Use-a para redimir ou para condenar." O coração de Edésio queria despedaçar-se. Ele se lembrava de Marina, de todos aqueles que ele não conseguiu salvar. Mas em meio ao turbilhão de emoções, um pensamento dominou sua mente. "O que você realmente é, Rosana?" Era uma pergunta que ele precisava fazer. "Você está me ajudando ou me manipulando?" E quando Rosana abriu a boca para responder, algo terrível aconteceu. As sombras ao redor começaram a se agitar, e um rugido ensurdecedor ecoou.
A caixa brilhava intensamente, como se estivesse absorvendo toda a energia ao redor. Uma força invisível surgiu, trazendo luz, mas ao mesmo tempo uma escuridão profunda. Não! Edésio gritou, enquanto os rostos ao seu redor se desfaziam em uma visão caótica. Era o princípio do fim, ele sabia. E no instante em que a caixa pareceu flutuar de suas mãos, uma explosão de energia sacudiu o espaço. Tudo desmoronou ao redor. E com isso, a verdade mais chocante surgiu. Enquanto a luz e a escuridão se misturavam, uma nova figura apareceu. Não era Rosana. Era a imagem de Marina, mais iluminada que todos os outros. Com um sorriso triste, ela o olhou diretamente nos olhos e disse: Você precisa escolher, mas não só para você, Edésio. O que você fez estava apartando todas as almas, incluindo a sua. À medida que a revelação se instalava, tudo ao seu redor se tornava um turbilhão. O que isso significava para Edésio? Ele olhou para a caixa, para Rosana e então para Marina, tudo ao mesmo tempo. A necessidade de decidir o esmagava, e ele soube que a resposta que decidiu dar teria consequências devastadoras e profundas. Mas qual seria? Edésio parou, o coração a 1000 por hora. A imagem de Marina pairava diante dele, suave e clara, em meio à tempestade de luz e sombra. Era como se seus olhos pudessem ver além do cruel jogo em que estava preso. Você precisa tomar a decisão certa, irmão. A voz dela ecoava como um sussurro, calorosa e cheia de amor. Mas o que eu faço? O que eu sou? Edésio olhou para a caixa que flutuava entre eles, pulsando com uma energia estranha. Ele sentia que cada respiração exigia mais dele. A pressão da verdade pesando em seu peito. Olhando para Carlos e André, que observavam com ansiedade, ele soube que essa não era apenas a sua batalha. Era a deles também. Fez um movimento em direção à caixa. Eu não vou deixar que vocês fiquem presos por minha culpa. A determinação crescia dentro dele como um fogo que se reacendia a cada palavra. Rosana, confusa com a força do seu discurso, hesitou. Edésio, você não sabe o que está fazendo? Eu sei sim, disse ele a voz firme. Se essa caixa realmente representa nossas escolhas, então é hora de reescrever a história. Quero resgatar não só vocês, mas todos que já sofriam por minha causa. A luz em torno deles pulsou mais, e a imagem de Marina se iluminou. É isso, Edésio, escolha a luz, escolha a liberdade. Cada palavra dela soava como uma bênção, e ele sentiu esperança brotando no seu coração, uma força renovada. Ele estendeu a mão, a energia da caixa ardendo em suas palmas. Eu escolho quebrar o ciclo, escolho a redenção. E então, em um gesto decidido, pressionou a caixa, a luz explodindo e o flash dourado, forte e ofuscante. As sombras ao seu redor começaram a se dissipar como nuvens pesadas, se afastando do céu. Imediatamente, ele sentiu uma ligação inexplicável. Carlos e André estavam com ele. O calor de suas presenças o apoiava. A luz envolveu a todos. Os rostos dos antigos amigos e caminhoneiros desaparecidos começaram a surgir, sorrindo e acenando. A dor de suas vidas, refletida em seus olhos, começava a perder a gravidade. Obrigado, Edésio, alguns diziam, enquanto outros sussurravam promessas de paz. Rosana, no entanto, parecia enfraquecer, a luz a afastando lentamente. Você fez isso, mas a batalha nunca termina. A escolha sempre estará com você.
e com isso se desvaneceu em uma onda de luz suave, como um eco distante que se dissolvia na vastidão. Com tudo se acalmando, Edésio sentiu que finalmente havia encontrado seu caminho. Ele se virou para Carlos e André, ambos aliviados, o peso das sombras agora fora de seus ombros. Vamos para casa, disse Edésio, a confiança voltando à sua voz. A estrada diante deles se iluminou, a manhã chegando com a luz nova. Era hora de enfrentar o futuro. Com cada passo, Edésio sabia que a história ali não terminava, mas um novo começo se desenrolava, com oportunidades de se redimir no horizonte. E enquanto caminhavam juntos na direção da luz, ficou a dúvida: quais outros mistérios ainda aguardavam nas estradas que por tanto tempo o haviam guiado? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio esmagando o botão de like agora e ajudando o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo.